Gente, que saudade que eu tava desse espaço, que saudade que eu tava do YouTube, que saudade que eu tava de vocês. E a gente tá de volta, voltamos. E voltamos de um jeito muito, muito especial, com um novo cenário, com um novo formato. Agora a Adorável Rotina tem um quê? Um podcast. Bora lá então, vamos começar? Bora comigo! Então vamos lá, gente, vamos fazer a nossa saudação para não perder o jeito, né? Então, olá pessoas queridas que fazem parte dessa nossa adorável rotina. Vocês que já são de casa, vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e esse é o quê? O podcast da Adorável Rotina. E hoje, no nosso programa de estreia nesse novo formato, podcast, eu trouxe duas pessoas que são muito especiais para mim. Não podia ser diferente, né? Um programa especial merece pessoas especiais. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz e tudo isso que está acontecendo é graças a vocês que fazem essa adorável rotina. E é por vocês que tudo isso está acontecendo, que a gente foi buscar parcerias com pessoas incríveis. Hoje a gente está aqui falando de um estúdio muito legal, da Fórmula, né? Embora o nosso podcast não vai trazer fórmulas mágicas, a única fórmula incrível que vocês vão ter é esse espaço aqui da Fórmula Digital. E a gente vai falar de muitas coisas. Vai ser um podcast assim, não vai ser um podcast muito engomadinho, não. A gente não vai trazer receita de sucesso, não vai ter fórmula mágica. O que vai ter, assim, é muita conversa, muita troca de ideias, muita interação. E eu espero de verdade que vocês gostem, porque isso está sendo feito com muito carinho. Tem muitas pessoas envolvidas nesse projeto para que a gente possa trazer o que tem de melhor para vocês, em termos de conteúdo, de diversão, de entretenimento. Então, né, chega de enrolação, vou apresentar as minhas convidadas. Eu vou começar por quem? Ó, gente, se apresenta. Bom, eu vou começar pela Eduarda, que vocês já... Quem já é da Adorável Rotina, quem já segue a Adorável Rotina, tanto aqui quanto nas redes sociais, lá no Instagram, a Duda é figurinha carimbada, minha filhotinha, que veio hoje participar desse primeiro podcast. Muito honrada de participar desse momento. Eu também. Muitas emoções. E a Michele Silva, historiadora. Olha, gente, olha que chique. Apaixonada pela educação também. E a Michele, a gente se encontrou de uma maneira... Depois a gente conta essa história, né, Michele? Mas a gente se encontrou pelas obras divinas do acaso. E hoje ela está fazendo parte desse projeto, né? Assim como a Duda. Tem outras pessoas que vocês também vão conhecer ao longo desse caminho. Então, assim, eu já vou dizer, antes de eu falar todas as qualificações da Michele, né? Aproveitem, já se inscrevam nesse canal. Se inscreve para acompanhar a Adorável Rotina. Né? Ativa o sininho, que assim não tem como esquecer, né? E o YouTube vai sempre te avisar quando a gente postar vídeos novos. Toda sexta-feira a gente vai trazer conteúdo novo. E aproveita também e nos segue nas redes sociais, que a gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês. Então, assim, a Michele, historiadora, ela faz parte da nossa equipe, ela é uma das nossas assessoras, né? A gente está trazendo um projeto que está ampliando para que a gente ganhe mais espaço, né? Todas nós, isso é muito importante, né, Michele? A Michele tem um trabalho que ela desenvolve, que um trabalho de mestrado dela, que envolve ações de escravidão e reescravidão na região sul do Rio Grande do Sul. Na região de fronteira do Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho muito incrível, muito necessário, principalmente quando a gente está vivendo um contexto, né, de desigualdade. Então, o trabalho da Michele é indispensável nesse nosso novo projeto, nessa nossa caminhada. E a Duda também está aqui para somar, né? Para trazer o olhar dela, o olhar geração Z sobre todos os acontecimentos. Então, vai ser assim a dinâmica do programa. Vai ser uma conversa. A gente vai trazer assuntos para a gente discutir. Então, é muito importante que vocês interajam, que vocês deixem nos comentários, até assuntos que vocês querem que a gente debata, que a gente converse. Então, é isso. Esse podcast vai ser diferentão. Deixem perguntas também. Olha, a Duda tá disposta. Deixem perguntas também, né, nos comentários desse vídeo,
Porque, né, quem sabe a gente responda. Ou a minha A gente queridíssima problematize mãe responda. mais, né? Talvez a gente deixe vocês com mais dúvidas ainda, porque o que a gente gosta Muito provável. de perguntas. Mas a ideia, gente, a gente está vivendo um momento histórico, né, meninas? Assim, é um processo que está mudando toda a nossa história, né? Em outubro a gente vai passar por um processo de resgate da nossa democracia. E então vocês sabem que eu sempre trouxe aqui para o canal esses assuntos, porque a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade. O simples fato de. Simples fato não, né? É um grande fato de estarmos em sociedade, porque isso é uma necessidade do ser humano. Nós dependemos uns dos outros. Então, o momento em que a gente está em sociedade, a gente tem princípios que nos organizam. E isso é a política. Infelizmente, né, hoje a gente está vendo tantas distorções de conceitos, né, e fazem com que muitas pessoas fujam dessas pautas. Mas a gente quer voltar ao diálogo, a gente quer trocar essas ideias, a gente quer justamente fazer com que vocês se sintam à vontade de voltar a dialogar sobre as questões que impactam a nossa vida em sociedade. Então, meninas, pensando nisso, eu até anotei aqui, ó. A colinha. A colinha. Muito importante. Eu nem acham? Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? O que vocês... Não, as pessoas que acompanham, elas sabem que o meu negócio é assim, eu trago e eu provo. É fatos e dados. Senão a gente nem vem, né? Se a gente não tiver uma pesquisa, não tiver um artigo científico, não tiver alguém Uma fonte. um estudioso que tenha, né? A gente já nem traz o assunto, a gente já nem esquema. Mas então, o que vocês acham que causa tanto desconforto na hora de debater questões políticas, que é um assunto essencial para a vida das pessoas em sociedade? O que vocês acham que está acontecendo? Quem se habilita? Então, Vamos, Michelle, abrir essa conversa. Não, então, eu acho que vem tudo de uma cultura, né? Eu acho que as pessoas ficaram com muito medo de falar, ou de pensar, ou de pesquisar, porque acabam sempre tendo aquele preconceito em relação. Mas tu acha que o advento da internet, por exemplo, das redes sociais, aumentou, ampliou essa distância do diálogo? Ou isso, assim, porque a gente sempre tende a achar, sem saudosismo, né? Achar antigamente era melhor. Mas se a gente considerar que a gente veio de um período de ditadura antes, né? No período analógico, então... Mas a gente pode dizer que o debate se perdeu ao longo, quanto mais as redes sociais se amplificaram. Vocês acham que aproximou ou distanciou o debate político? Eu acho que o que falta, assim, em relação... Tipo, a gente tem informação muito mais fácil agora, né? Porque nós somos do tempo da biblioteca, de ir lá em livrinho, pesquisar, né? A Barça, essas coisas do gênero, né? E, nós somos do tempo, gente. Nós somos do tempo, é joviais, engraçado, né? A gente é jovem. A gente é jovem. Não, porque assim... hoje tá tudo muito acessível, né? Hoje é que a gente digita viveu, qualquer coisa, tu vê inúmeras... A gente viveu, eu acho que assim, ao contrário da Duda, nós vivemos, né, eu e a Michelle, a gente viveu um período de transição entre o analógico e digital. Basicamente, 50% da minha vida foi analógica e os outros 50% foram digital, né? Eu me alfabetizei no meio analógico, né? Aprendi a falar, aprendi a me comunicar analogicamente, depois eu tive que realfabetizar digitalmente. Ao contrário da Duda, né, que basicamente já nasceu digital. Então a gente acaba tendo, né, uma visão, não sei se diferente ou se complementar. Acho que acaba se complementando, né? Porque desde que... Enquanto estava crescendo, né, em casa, a gente sempre tentou manter pelo menos manter em mente que é importante, diálogo, né? É importante sair do celular um pouquinho, é importante não tem assunto proibido. Olhar para o mundo de maneira ampla e não
Não tem só por essa censura. telinha, né? Que também é muito boa. Tá, mas vocês acham que a internet, as redes sociais, elas facilitaram o diálogo ou elas distanciaram? Eu consigo ver as duas coisas. Porque dependendo da onde tu busca a tua informação, ela vai vir de uma forma. Então, se tu tá procurando X assunto, tipo, tu quer saber um dado específico, vá no site do IBGE, vai no censo, entendeu? Não busca um blog, Uma uma Wikipédia opinião. da vida. Entendeu? As pessoas, elas, isso que eu acho assim, a informação sim é melhor, claro, mas fica aquela faca meio de Mas dois gumes. Ela é assim. dada de muitos locais, né? Isso, daí fica aquela lista imensa, porque daí o assunto que tu quer está ali, está escrito, mas aí tu tem que Sim. ver o que é importante a gente enxergar. Qual site que está saindo aqui? As fontes, né? Exatamente. As fontes. Mas vocês não sentem, às vezes, aquela situação assim, como a gente não tá olhando no olho, por exemplo, como a gente tá fazendo agora, a gente tá se olhando, a gente tá vendo a reação. Por exemplo, eu falo uma frase e eu já sei eu tô percebendo a tua reação. Na internet, a gente não tem essa disponibilidade. De repente, por exemplo, assim, eu falo, eu faço, sei lá, 15 stories e eu não sei como as pessoas estão reagindo do outro lado e eu automaticamente eu sigo falando, eu sigo produzindo aquela fala. Então, assim, eu não tenho como recuar, né? Eu não sei o impacto. O feedback vem só... Porque nas redes sociais, a menos que a pessoa se disponha a interagir com a gente, eu acho que é isso que eu valorizo muito, assim. Então, aquelas pessoas que acompanham o meu perfil e interagem comigo, pra mim, assim, elas têm peso de ouro. Sim. Porque eu tenho feedback instantâneo delas. Então, assim, muitas vezes... quando não concordam comigo, por exemplo, e eu fico muito feliz que elas se sentem, têm liberdade. Elas fazem o conteúdo também. Elas né? têm liberdade, isso. Claro. Né? Então, assim, só que eu entendo que isso pra mim é um privilégio. Eu entendo como um privilégio e eu valorizo muito essas pessoas que vêm no meu perfil, que falam comigo e que discordam, por exemplo, quando não concordo. E eu acho lindo quando a pessoa diz assim, eu te respeito, mas eu não concordo. Claro. Mas vocês não É o sentem... debate, a conversa, Mas vocês né? não sentem isso, assim? Tipo, como a gente não tá olhando no olho da pessoa, a gente não tá sabendo, tipo, eu falei A gente ouve, na verdade, é o eco da nossa própria voz. a gente... Então, o que a gente espera é que todo mundo concorde. A sensação não é isso, a sensação não é essa, que às vezes a gente tá falando pra quem? Quem são as pessoas que estão nos ouvindo? Como as pessoas estão recebendo o que a gente está falando? Será que elas estão nos entendendo? Claro. Se elas estão nos entendendo, será que elas concordam ou discordam? E eu acho que é isso que está afastando o debate, sabe? Porque, digamos assim, eu falei que o nosso debate acaba sendo só nos nossos grupos, né? Na nossa bolha. A nossa bolha, né? Então, eu sei a opinião das pessoas próximas a mim. Tu, que é uma pessoa que tem rede social, que sempre... né, participou, é importante esse feedback porque tu não fala só pra tua bolha, tu fala também. E a gente acaba ficando muito preso ao like, né? Então, tipo, a reação da tem muitas vezes que eu vejo coisa e não dou like, mas eu vi, entendeu? Eu até esqueço, porque eu sei como é importante dar um like. Só esqueceu de deixar o like. Só que eu esqueci de deixar o like. E tu, que publicou. Mas não esqueçam de deixar o like, não. Por exemplo, pra mim, quando a pessoa interage comigo por áudio, eu fico muito feliz. Claro. Porque ela tá me dando uma outra possibilidade, porque ali eu tô ouvindo a voz dela, eu tô ouvindo a entonação, aquilo me dá, de certa forma, uma proximidade diferente do texto, que muitas vezes a maneira como eu leio aquele texto pode estar impactado pelo que eu tô sentindo. Eu até comentei, né, uma vez eu recebi uma crítica, só que eu não tinha entendido direito, assim, e parecia que a crítica era pra mim. Quando eu li, eu fiquei pensando assim, aí depois, eu digo, mas por que a pessoa tá me falando isso? E eu não quis responder, aí eu escrevi assim, tu pode me explicar melhor, assim, o teu ponto de vista? E aí eu mandei por áudio, porque eu queria que a pessoa me respondesse por áudio. E aí a pessoa, no áudio, ela conseguiu se expressar melhor. Claro. Então ela disse, não, eu tava falando daquela pessoa, porque eu vi o que ele falou e não sei o que. Quantas discussões no WhatsApp não rola porque a pessoa escreveu uma coisa e tu leu que ela... Tu leu do teu jeito. Do teu jeito, entendeu? Não, mas não foi isso que eu quis dizer.
E aí foi por quê? Porque a pessoa, na hora de se expressar, como foi a escrita, Mas aí tem até, pessoas que têm mais até facilidade na explicar, escrita do que na fala, né? até explicar, já bloqueou, Já já deu xingou, todo- Porque já acabou a amizade. já acabou a amizade, muitas vezes, assim. Então, quando eu decidi dar uma mudança na minha história, né? Na verdade, assim, eu acho que a vida ela vai te colocando nos caminhos, né? E eu tinha muito essa preocupação de entender como que as pessoas que acompanham o meu trabalho na internet, que começou com o crochê, né? Eu cheguei na internet com o crochê. E na época, gente, se vocês olharem os vídeos, a Duda é a mesma Dudinha lá que fazia, que servia de modelo. Ela servia de modelo, pequenininha, bem miudinha. Então, assim, vocês foram vendo esse processo, né, do crescimento da Duda, acompanhando ela e acompanhando o trabalho do crochê. Então, eu tinha muita preocupação. A Duda sabe desse meu... Eu queria que as pessoas se sentissem confortáveis, mas que, acima de tudo, elas compreendessem por que eu estava mudando. Por que eu estava indo por um outro caminho que não é tão convencional, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu vim aqui e a gente está nesse espaço incrível, né? Foi uma oportunidade que eu nunca imaginei, porque, assim, até bem pouco tempo atrás eu não tinha nem como editar, por isso que eu sumi do YouTube. O meu celularzinho não dava, ele travava para gravar os vídeos. Teu pocketzinho tão amado. Paguei em 30 prestações, gente. Quando eu terminei de pagar o tal do celular, ele já não... Ele tá travando porque ele já tá fora. Mas então, assim... E aí, de repente eu volto e a gente tá nessa estrutura incrível, né? E aí eu... E era isso que eu queria que as pessoas, assim, entendessem que elas fazem parte disso. Né? É por elas. Então, eu me preocupei muito com essa questão, e a gente estava lá falando em política, e aí eu entrei nesse assunto justamente por conta disso, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está precisando debater e dialogar sobre política e sobre todos os assuntos que impactam a nossa vida, né? Que impactam a minha rotina e que, às vezes, estão impedindo de que ela seja tão adorável como ela poderia ser, como a rotina de todo mundo deveria ser adorável, né, amiga? Né, Duda? E às vezes a gente passa por muitos perrengues, mas é difícil as pessoas virem contar as portas que não abrem. Esse espaço que eu tô aqui hoje foi uma porta que se abriu, mas eu já tinha batido em muitas outras portas que não se abriram. E aí, quando essa porta se abriu, eu disse, venham junto, meninos. E a gente fez o quê? A gente foi. E até tem mais meninas que entraram por essa porta, mas a Nath LMRs também, que faz parte do nosso grupo, também está nesse projeto, né, político junto. Mas ela precisou resolver algumas questões, mas nos próximos programas... Gente, olha que chique. Que chique. Nos próximos programas. Nos próximos. Então, assim, gente, já se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever, porque teremos próximos programas. Desculpa, bati em vocês. Então, assim, ativa o sininho. Fica aqui, gente. Entra para essa adorável rotina, porque o que a gente está fazendo aqui é justamente isso. Usando as ferramentas, né, e aproveitando as portas que estão se abrindo para que a gente entre e para que entre mais gente por essa porta junto. Porque senão, do que serve, né, a gente ter esse espaço se não é exatamente para compartilhar, que é exatamente para saber e porque nós temos, né, cada um tem os, mas a gente quer saber mais, a gente não quer saber só os nossos, a gente já sabe, mas os dos outros, a opinião, o querer, o gostar, o que é importante, o que não é, o que gosta de falar, o que não gosta, o que tem dúvida. Né? Esse é o grande problema, né? Porque a gente passa sempre aquela ideia, e aí eu volto a insistir na questão das redes sociais, porque as redes sociais... Eu sou uma apaixonante, assim, antes que pareça. Gente, eu sou apaixonada por rede social. Né? Aliás, eu não largo. Dá pra perceber.
Mas eu costumo dizer, o Jô também se dizia assim, olha o comparação. Mas eu me sinto uma influenciadora analógica, porque na verdade eu quero me conectar com as pessoas digitalmente, mas eu quero estar com elas analogicamente. Eu quero mostrar para elas analogicamente o poder de um abraço, por exemplo, o olho no olho. O olho do olho. Sabe? Vamos falar sobre Da isso. sinceridade. Da honestidade. Talvez assim. Genuidade, eu acho. A palavra, assim, porque. Genuíno. Olhar no teu olho e saber que, tipo, tu tá sendo genuína, sendo sincera. Porque muitas. É isso, porque às vezes assim. Transparente, né? Então, assim. Escutando e se importando, né? Claro. Eu faço muita questão, assim, de tentar levar os meus relacionamentos que começam nas redes sociais pra minha vida. Muitos eu não consigo ainda, porque moram longe de mim. Eu tenho muitas amigas em São Paulo, tenho muitas amigas em Recife, Rio de Janeiro. Ai, que medo agora. Salvador. Então, assim, eu tenho amigas, assim, espalhadas pelo mundo. Então, eu mantenho esse contato. Então, eu tento trazê-las mais próximo, que é através da interação mesmo, sabe? Me manda uma mensagem de voz, me dá bom dia. Ontem eu recebi um bom dia. Oi, Márcia, de uma vozinha assim, fininha. Era uma minha fãzinha, 8 anos. E, cara, não tem preço, muito fofo, sabe? E de repente eu vejo que as filhas das minhas amigas também acompanham a Adorável Rotina. É ótimo. É muito. E aí a gente fala assim, porque tipo assim... O público que tá atingindo, né? Tu acha que é só um, daqui a pouco tu te surpreende, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia do nicho, né? Vou pra rede social e vou falar com aquela bolha. E de repente... Tu tem uma ideia do que é a tua bolha, quando tu vê ela até é bem maior do que tu imagina. E quando a gente... Porque é legal a bolha. Sim. Né? Sim. É legal. Então, assim, tipo, eu fiquei muito tempo na bolha das manualidades. E foi importante. Claro. Porque foi ali que eu me conectei com as pessoas. Foi ali que eu aprendi a entender, a ter empatia. Sabe? Então, ali foi a minha lição de vida. Foi ali que eu entendi que existem mulheres exatamente iguais a nós, vivenciando situações exatamente iguais às nossas, né? Então a gente vai pra rede social e de repente tu começa a falar das tuas vulnerabilidades. E aí de repente a pessoa diz, eu sinto isso também. Porque a tua rede social, no teu caso, é tu mesmo, né? É tu, a tua vida, a tua rotina, a tua adorável rotina, entendeu? Então tu tá realmente te despindo ali, te mostrando para as pessoas, falando sobre as tuas... E eu acho isso muito legal, né? A pessoa falar, eu tenho insegurança disso, aquele medo daquilo. Porque a impressão que dá é que tu tá aqui... Meu Deus, minha mão tá suando, entendeu? Sabe? A mão tá suando, o pé tá tremendo. A mão tá suando, o pé tá tremendo. Eu acho que eu vou cair, né? Ainda bem que não filmando com a cadeira, né? Aí, mas, tipo... Já avisei, se der meme, vai ficar no canal. Amém, Senhor. Enfim, aí isso é muito legal, porque, poxa, quantos medos, quantas inseguranças as pessoas têm e elas não compartilham porque, capaz, né? Não, é só eu penso assim. E é sempre aquela ideia. Daqui a pouco tu encontra uma comunidade, como antigamente tinha no Orkut, né? Tu acha, uma comunidade assim, eu abro a geladeira pra pensar. Poxa, isso, não. Daqui a pouco tu descobre uma legal. Exato, tem aquelas absurdas. E é sempre aquela ideia, né, do sucesso, o empresário de sucesso, a pessoa que bem sucedida. Aí fala assim, como se a pessoa acordasse confiante, cantando uma música pros passarinhos. Hoje eu até brinquei, eu disse, se eu contar pra vocês tudo que deu errado na minha vida, vocês vão rir da minha cara até 2035. Porque, tipo assim, às vezes até eu acho graça, sabe? Gente, você sabe como é que começou esse podcast aqui? Eu vou contar. Nem conto. Nem conto. Eu tinha muito sonho de participar do podcast. E aí eu vi alguns podcasts acontecendo e eu peguei e mandei mensagem pras meninas lá e eu falei assim, você pode me convidar pro seu podcast? Eu queria tanto falar algumas coisas. Me convida pro podcast. Gente, foi de verdade. E eu fiz isso. Me escolhe. Porque assim... porque aí tu vê a pessoa falando assim, nossa, porque isso aqui é um espaço de sororidade, porque a gente tá aqui pra apoiar outras pessoas. Gente, pra não mentir, 22/7, uma reunião que eu e a Márcia tivemos dia 22, podcast. Uhum. A gente já falar...
já. E aí eu disse assim, ai, Mi, como eu queria trazer essas coisas e eu queria que as pessoas entendessem um pouquinho quem eu sou e por que eu tô, sabe? Eu queria outros espaços, porque eu queria furar a minha bolha. Eu queria falar com outras bolhas. Então, eu tentei fazer isso e eu ouvi não. Tipo, não foi nem não, porque se eu tivesse ouvido não, eu teria ficado mais... A pessoa saberia, né? A pessoa respondeu assim, tá, a gente vai ver. Tá. Aquela falsa... tipo assim, tá, a gente vai ver. Cara, a pessoa não tem noção, assim, o que foi pra mim entrar lá no direct delas. Fala isso pra mim que tu vai ver. Não, e tipo assim, eu fui lá no direct, eu mandei mensagem pras pessoas, eu disse assim, me dá um espacinho, me dá 15 minutos pra eu falar algumas coisas. Tá, a gente vai ver. A pessoa não foi dizer assim, tipo, o que tu quer falar? Mas quem que tu é? Por que tu precisa... Simplesmente. A pessoa simplesmente, tá, a gente vai ver. Aí aí tipo assim... Aí eu pensei, aí eu tive aqueles 15 minutos de decepção e tristeza que eu me senti assim, eu ia falar o cu do cavalo do bandido. Mas não se fala cu do cavalo do bandido. Não, isso não vai dar. Então, aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou fazer o meu próprio podcast e eu, de fato, eu vou abrir as portas para as pessoas que queiram falar. Não importa o que elas queiram falar. Porque se a pessoa me diz que ela tem algo a dizer... Escuta. A gente para escutar. Entendeu? Que bom. Eu quero ouvir, não interessa. Legal. Venha e diga, por favor. Por favor. Não interessa que seja que nem o Luquinha, lembra? Deixa eu falar. Sabe Deixa eu falar. O meu sobrinho, um dia, todo mundo debatendo um assunto e de repente ele parou no meio e disse assim, deixa eu falar. Eu queria debater Aí junto. parou todo mundo, né, pra olhar pra ele e ele... Vocês sabiam que eu tenho medo de escuro? Adoro. Genial. Ele queria só falar o que Mas era ele importante pra ele, entendeu? Genial. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Sabe? Então, e aí eu pensei assim, quer saber? Eu vou fazer o meu podcast e esse podcast vai estar de portas abertas. Aí foi que surgiu a ideia do quê? Ok, não tenho espaço, então eu crio esse espaço. Aí aqui estamos. E a gente bate nas portas. E às vezes, e aí entra a história, né? Por que a gente veio parar aqui, né? O que aconteceu nesse meio do caminho, gente? Nessa tentativa de abrir portas. Tem uma música da Adriana Calcanhoto, que eu acho ela linda, que ela fala assim, eu quero chegar antes para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Já viu essa música? Que ela diz, eu ando pelo mundo prestando atenção. Eu não vou cantar, gente, porque... Não, depois o YouTube vai pedir direitos autorais. Mas é assim, eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Não vou... Continue, gente. Mas essa música, é a primeira vez que eu ouvi, eu me emocionei, porque ela falava justamente isso. E era bem uma época que eu queria vir morar sozinha. Eu sou filha, eu tenho eu e mais 4 irmãos, né? E eu seria o primeiro deles a vir morar sozinha. Então, quando eu ouvi essa música da Adriana Calcanhoto lá, foi um dos primeiros discos dela, e ela falava assim, eu quero chegar antes para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Então, na verdade, eu queria... ir na frente. Ir na frente, sinalizar o caminho. Eu queria, tipo, pros meus irmãos, assim, tipo, eu mostrar, vou indo. É possível. Dá, eu tô indo, dá. Entendeu? Então, assim, eu tava disposta a correr o risco de quebrar cara, eu tava disposta a me machucar, claro. Assim, né? Tu foi com medo mesmo. Mas eu fui, porque o meu propósito era... mostrar, vamos. E aí até eu fiquei pensando ontem, a gente teve uma reunião de planejamento com o Clayton, que amor, manda, valoriza. O Clayton é uma das pessoas que nos apoia. Meu namorado. E, gente, aí isso que é o mais legal, né? A gente tá nessa e as famílias entraram juntas. No fundo, é um projeto de família. É um projeto de família para a família. Porque a gente não estaria aqui se a gente não tivesse as principais pessoas nos apoiando. Verdade. E segurando a nossa mão numa jornada que promete tanta coisa.
E Que é nova, né? E É. a gente quis A gente finalizar. pisando num solo tão novo, tão desconhecido, eu acho que seria, com certeza seria muito mais difícil se a gente Sem Não apoio, se a família não né? embarcasse junto Se não- como tá embarcando. A mãe nem Felizmente. sabia. Eu falei, tá, mãe, tem podcast, não sei o que. Aí hoje, quando eu tava saindo da praia, que eu tô passando o período, né, com a minha mãe em Nova Tramandaí. Nova Tramandaí, galera! Um beijo, galera de Nova Tramandaí. Continue nadando nas passadas. E aí ela assim, ai, boa gravação. E eu, podcast. E ela, podcast. Sabe? Tipo, ela nem resolveu nada. Na verdade, Nem sabia o que significava, mas tava feliz. Mas eu dizia, eu vou gravar, ainda gravação, então, né? mas Gravação, a mas ideia esse formato de podcast, né, que tá vindo com muita força, eu acho que é muito legal, assim, né? Mas eu sempre fiquei pensando assim, cara, nosso podcast vai ser assim, né? Porque, tipo, a gente quer conversar mesmo. Na verdade, é oportunidade. Vai ser um cafezinho na mesa, uns copinhos d'água. troca, Normalmente né? a nossa mesa tem bolo. Tem É. bolo, tem petisco. Pessoas, assim, Petiscos. pessoas comuns, com vidas comuns, rotinas adoráveis, que vêm trocar ideias, que vêm propor ideias também, né? Nem sempre a gente vai ter a fórmula mágica do sucesso, queríamos, mas já estamos na fórmula. A maior. Faz assim já. Então, assim, esse espaço, essa oportunidade que se abriu para todas nós, né? Na verdade, começou ali, como começou quando eu era adolescente e eu decidi que eu queria, aliás, desde muito pequena, eu sempre achava que eu tinha que ir na frente, do tipo assim, eu me lembro que meu pai sempre conta uma história que a gente chegou na praia, que naquela época, assim, era o pediatra de família e a minha irmã tinha muita anemia e meu pai disse assim, e o pediatra disse assim, olha, ela vai curar indo na praia. Aí, tipo assim, meu pai tinha um corcel. Aí a gente foi todo mundo, nós fomos pra Pinhal. Aí a gente ia de manhã. Aí era só pra minha irmã tomar o banho e voltar, né? Porque o médico, inclusive, disse que ela tinha que beber um pouquinho d'água. E eu lembro que a gente chegou na praia. E aí, enquanto meu pai lá tava, e a mãe estavam organizando, assim, e convencendo os meus irmãos. E aí tava aquela coisa, e nunca que eles conseguiam convencer, porque a gente nunca tinha ido na praia. E aí, eis que quando eles olharam, adivinha quem estava dentro do mar? A sereia. A sereia. E aí, Sambando na beira do mar. E aí, meu pai nunca esquece, porque ele teve que sair correndo. Porque, tipo assim, enquanto ele tava ali convencendo os meus irmãos, né, Gente, olha só aí a guri. e eu já estava lá, Vivendo tipo uma assim, grande aventura. Apenas. nem preciso dizer que eu tomei muita água. Era pra tomar água também. E eu acho que isso aconteceu, assim, desse reforço, porque cada vez que os meus pais contam essa história, isso foi reforçando em mim, sabe? A ideia, tipo assim, que eu aprendi a falar sozinha, então cada vez que eles reforçavam, e sempre as histórias que diziam a meu respeito, era sobre isso. Ela não teve... Aprendi a andar de bicicleta, ninguém tinha paciência de me ensinar, eu fui lá e andei sozinha. Claro. Então, eu acho que isso acabou reforçando em mim essa ideia de ser essa pessoa que vai na frente para sinalizar. Já era uma característica tua, desde muito cedo e Que acabou Muito cedo. muito Claramente. muito, vamos deixar claro. E eu não muito tinha cedo. percebido esse meu propósito até ontem. Porque, quer dizer, na verdade, eu entendi, eu não conseguia descrever o meu propósito, né? E o propósito é uma coisa tão complexa, né? Que eu acho que a gente não consegue descrever até a gente realmente parar pra pensar e sobre. às vezes tu Qual é o precisa... meu propósito de vida? Porque é uma pergunta Não, e difícil. o propósito muda, né? E às vezes, por exemplo, tu tem sim, 17 Que a nossa anos, vida muda agora. né? Agora... X. Quando eu tinha 17, astronauta. Mas ele vai mudando. Por que não? Mas é engraçado porque olha como as coisas foram mudando, meninas. Assim, porque a ideia começou... eu tinha um projeto dentro de uma escola. E aí veio a pandemia, era um projeto voluntário, aquilo ali era a minha vida. Eu entrei para aquela escola, porque eu achava que a Duda tava muito infeliz, né, filha? Adorava minha antiga Adorava a escola. Mas é porque a estrutura, ela pro estudante, ela já é um pouquinho mais pesadinha de lidar. E até pelo fato da Duda ser muito autodidata, então ela ia basicamente com o conteúdo pronto pra escola. E querendo conversar. Então Ela ela queria ir pra escola
ela, na verdade, a escola para ela era um espaço de se relacionar com outras pessoas e trocar experiências, né? E aí, porque já teve toda essa questão da própria forma como a gente foi educado, né? E, assim, aquela coisa assim, que a gente educou ela, na verdade. Então ela meio que ia para a escola pronta. Então ela foi para a escola sabendo ler, que foi complicado. Foi complicado. Então, assim, se o professor falava que ia falar tal assunto na semana seguinte, uma semana antes ela já estudava porque ela sentia curiosidade. Ela era o amor dos professores. Só que isso, O amor ou o ódio. O amor ou o ódio. Só que, por incrível que pareça, no formato que as escolas estão estabelecidas hoje, isso causou um problema para ela e para a escola. Era escola pública? Escola pública, Escola pública, né? sim. Porque como já ia com conteúdo, então ela tava ali, assim, tipo... Frustra, né? Não sei, como é que tu te sentia, assim? Não sei, porque, tipo, é aquilo. Como eu ia já, pelo menos preparada pra entender o conteúdo, o que eu queria mesmo era conversar, era poder interagir, botar. Não sei se botar a mão na massa, mas, tipo, Ela queria saber da vida dos desenvolver, professores. conversar, sentar e, tipo, falar, trocar. Realmente entender o que tava todo mundo pensando sobre o assunto. Só que, na estrutura aula normal, das 8 até meio-dia, é que todo mundo fique sentadinho, se conversar. Vai pra diretoria, meu amor, beijo. E atrapalha, né? Porque o professor tem um conteúdo A aula... pragmático, né? Os objetivos O específicos. foco não é conversar, o foco não é trocar tu, ideia. É tu sentar e a tua experiência deve ser diferente da minha, como deve ser diferente de escola pública. Mas, assim, no meu período de escola pública, que também fui educada, eu fui alfabetizada na década de 80. Tu vai entregar a idade? Tu entregar, eu entrego. 43. 51. Adoro. 43 de muita alegria. Muita alegria, muito batom roxo. Não, mas enfim. Não. Pior que eu usava os batons. Mas eu acho que a tua educação foi muito igual à minha. Daí foi pós aquela ditadura, então os livros ainda eram formatados de uma forma muito mais tradicional, que a gente chama no magistério, né? Que é a forma Foi isso que te fez querer estudar a história? Também? Primeiro, é que eu queria primeiro psicologia. Eu não tô brincando quando eu falo que eu queria ser astronauta. Eu queria ser várias coisas. E eu acho que eu ainda posso ser. Enfim. Mas eu queria geografia, história. Eu sempre gostei muito de biologia também. Mas eu queria... No meu primeiro vestibular, eu pensei em psicologia. Olha só. Mas tu imagina, Mi, a gente olha, Mi, é tudo assim, gente. A Mi, a Nath, eu sou a Mi. Duda, é tudo por apelido. Imagina ela hoje, 2019, né? Completamente digital, celular. Claro, Ela fica sentada das 8 ao meio-dia, de frente para um quadro, sentada olhando para a cabeça Nunca do serão. colega. Nunca serão. E aí eu acho que eu atrapalhava um pouco, porque eu dizia assim, filha, faz lá o que tu tem que fazer, fica direitinho. A mãe te... Então, assim, eu queria ajudar ela. Aí dizer pra ela que, tipo assim, eu te entendo. Então tinha uma professora que ela amava, a professora Cláudia, Um beijo, senhora Cláudia, te amo! que tinha toda essa dinâmica. E aí ela, quando ela falava das aulas, né, daquele formato, que ela gostava, que tipo, a professora contava as experiências de vida dela. Então era o dia que tinha aquela formato, era o dia que ela vinha feliz. Uhum. E detalhe, eu nunca fui muito fã de ciências. Mas acabava de ser minha aula preferida, por quê? Por causa da professora. Basicamente. E aí eu vi assim, caramba, a Duda não tá conseguindo socializar. Quero que sabe? Tipo, Eu uma das nunca pessoas fui, da tipo, escola, né? Eu nunca fui, tipo, uma pessoa muito super aberta, assim, de, tipo... Tem gente que, mesmo se estiver num lugar onde não conhece ninguém e não sabe... tu é bem assim! Tu e o... Meus dois progenitores são bem assim. Minha família inteira, na verdade. Pode estar num lugar onde não conhece ninguém, não sabe se tem qualquer assunto em comum, vai chegar lá, vai conhecer essa pessoa aqui, depois vai conhecer essa pessoa aqui, e de repente vai conhecer todo mundo. E a Duda tem uma característica mais observadora, né? Eu demoro um pouquinho mais.
pra A Duda é meu realmente- trunfo secreto. Quando eu levo ela em reuniões, Adoro. ela fica lá só pra observar. Oi, eu trouxe a minha filha, não tem quem cuide. 23 anos. Mas- Ela tem que ficar. Mas, Acreditem ou não, sempre foi assim. mas aí, olha só, daí quando eu digo pra vocês que o crochê, que o trabalho manual, ele de alguma maneira, ele me abriu portas, então é por isso que eu faço questão de continuar e eu quero muito que as pessoas entendam que eu continuo de mãozinhas dadas com as meninas que me conheceram pelo crochê justamente por isso. Foi teu começo, Porque né? Foi onde o tu crochê começou. me abriu portas. Então, Claro. quando eu digo para as pessoas, gente, é uma ferramenta de conexão impressionante. Sabe? Não só uma ferramenta de trabalho, porque muitas pessoas estão vivendo disso, mas também é uma ferramenta que faz com que uma técnica milenar que nos aproxima da nossa ancestralidade e que também nos conecta com a realidade. Então, quando eu vi a Duda naquela situação, eu pensei assim, cara, eu vou levar o meu canal do YouTube para dentro da escola. E aí eu tinha um projeto que eu já vinha desenvolvendo de um outro projeto que a gente estava fazendo. E aí eu pensei, botei no papel, pedi para uma amiga, Dani Delia. Gente, eu quero citar todo mundo, assim, então não repare. A Dani Delia me ajudou a estruturar aquele projeto, né? Colocar em palavras bonitas, porque as coisas saem muito intuitiva, muito empírica. E aí depois eu vou descobrir que, não, olha, isso aqui é Paulo Freire. Ah, isso aqui tem a ver com Foucault. Então as coisas saem primeiro. Primeiro eu vivencio a experiência, depois eu busco o teórico. Então a Dani me ajudou a colocar o teórico para que eu pudesse apresentar o projeto dentro da escola. E no início a gente ficou muito preocupados, como é que ia ser isso? Porque a Duda é pré-adolescente. Então eu peguei e falei com a diretora, vem cá, Que fase. que fase? Eu disse assim, mas deu tudo certo. Eu disse assim, olha, aliás, a diretora é uma mulher incrível. Assim, a gente vê o quanto os professores de escola pública, eles se doam pelo magistério. E aí, ela vinha assim, tentando com todas as forças, justamente entendendo o que os alunos estavam passando, não só a Duda, mas os outros alunos. Como é que a gente vai fazer que a escola seja mais acolhedora, que as crianças se sintam pertencentes àquele espaço? E é isso que chega lá, quem? Tcharam! Adorável rotina. Com seus cabelos vermelhos, Cheia de seu batom florzinhas. vermelho. E aí eu disse assim, Adoro. Lisandra, eu tenho um projeto aqui. Tu me dá um espaço para eu ensinar crochê para as crianças? E ela assim, claro, as portas estão abertas para ti. Gente, aí é que eu digo. Imediatamente. As Aí portas é que eu foram digo, gente, as portas, elas se abrem. Vai ter porta que você vai bater, e às vezes é aquela porta linda que você vai bater, e às vezes vai estar escrito lá na porta, essa porta, eu estou abrindo portas para outras pessoas. E às vezes aquela porta não abre. Uma portinha linda, quando vai bater. Não. E aí eu bati naquela porta lá da escola, no portão, e eu disse assim, eu tenho um projeto, daí eu fui com o meu projeto, aí ela disse assim, imprime teu projeto e me traz. E eu disse, imprimi, fui lá, tipo assim, falei com ela ao meio-dia, a hora que eu fui buscar a Duda, no outro dia de manhã, foi só o tempo de eu conseguir imprimir o projeto e levar pra ela. E aí ela assim, vou mandar pra Secretaria de Educação, mas já começa a quarta-feira, isso foi na terça. Vem amanhã, já me mostrou uma salinha que tava lá cheia de Já ganhou até entulho. salinha já. Ganhei uma salinha bem Um piano, pequenininha. inclusive, que Bem há muito tempo pequenininha. não era usado. Aí limpamos a salinha e tal. E eu tinha muita preocupação porque eu achava que as crianças não iam Não iam Participar. abraçar, me mas porque é aceitar. difícil. Aceitar. É justamente, tipo, é uma época onde existe muita essa separação É do porque, aluno e do professor. porque então, era até uma crítica, né? pro aluno realmente, tipo, Sentir à se vontade. sentir à vontade, eu não sei se raro, mas tipo, Era um grande problema a desmotivação dos alunos. Então eu não fui com nenhuma expectativa. Mas eu fui. Eu disse, eu vou Sim. tentar. Claro. E ela me deu uma salinha bem pequenininha, já cheguei, já levei, já avisei minhas amigas. E aí, olha como as coisas são legais. As meninas me mandavam, assim, tipo, material. Todo o material que eu Universo montei conspira. conspira. O universo Eu disse, gente, eu vou criar um ateliê dentro da escola. E assim, elas juntaram o material que tinham em casa, a gente montou o ateliê dentro da escola. E aí, eu fui arrumando assim, catando uma coisinha ali, catando uma coisinha ali.
E O aí, mais legal é que tu dá pra jogar com isso bastante, né? e Quando era tu uma trabalha salinha com bem bateria, com pequenininha. arte, Era uma... Só que assim, a ideia era o quê, Mi? Não convidar as crianças. Só deixar ali pra... A direção da escola não entendeu? entendia. Assim, Encontrasse, mas o que tu vai fazer? Espera. Eu disse assim, Aguarda. confia em mim. Eu disse Confia. literalmente. Confia. E ela confiou. Confia. E ela confiou. E aí, o que a gente fazia? Eu chegava lá, É isso que a gente precisa, né? De alguém pra abria confiar, a né? salinha, Mas é tudo que precisa. É, né? abria a salinha e ia fazer o quê? Crochê. Eu sentava lá e ficava fazendo crochê. Os alunos, né, curioso, já pegou e tipo, O que a mãe da Duda tá fazendo aqui? aí, Só vê as cabecinhas assim na porta da sala. já olhando pra mim, falando, tipo, não, nada, o que a mamãe tá fazendo aqui? Aí a gente, então, vai lá descobrir. E a Duda, tipo assim, a Duda, vem me fazer companhia. Mas foi indo, daí tinha um piano, porque aí eu não tinha onde colocar o piano ficou dividindo, e aí a diretora assim, não, eu vou dar um jeito de tirar esse piano, eu digo, não, deixa ele aqui, daí eu fui, catei, aí tinha um depósito, e assim, eles abriram as portas literalmente, eu pegava material do depósito, aí eu achei uns instrumentos musicais e parará, e deixei, e aí de repente tô eu lá fazendo meu crochê, deu hora do recreio, elas foram lá, entrou uma, entrou a duas, abriram o piano, e de repente, uma delas tocava piano. Que legal. Ah, E essa menina deu um show. que legal. Ela deu um show de E daqui a música. pouco não tem piano em casa, daqui a pouco... E eu aquele mostrei na lugar- internet. E eu mostrei no Instagram. Ela... Cara, assim, porque eu tomei um susto. E ela lá... E daqui a pouco veio os outros. E aí, quando começaram a cantar... E aí, o recreio foi lá. Então, aí já começou. Só que daí, o que aconteceu? O espaço era muito pequeno. E aí, a diretora disse assim, Márcia, não vai dar. Sabe? Porque... Era uma salinha pequenininha. Aí, ela me deu um mezanino que ficava em cima do ginásio. Gente, tudo isso que eu tô falando, tem vídeo aqui no YouTube. É só vocês acessar, tem lá o projeto do Laboratório Criativo. Tem destaque lá no Instagram. Então, assim, ó, não tô mentindo, gente. Eu tenho pra provar. Tudo lá. E tem depoimento. Não, tipo, Não, eu legal. provo. Nossa, eu fiz amizades lindas. E aí ela nos deu esse mezanino. E aí ficou um espaço enorme. E aí o que acontecia? Todos os dias eu chegava, porque a gente saía atrasado, e eu precisava estar lá, tipo, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã. Então o que a gente fazia? Eu ia tomar café lá. Aí o que eu fazia? Eu sou viciada em goiabada. Então eu levava a minha goiabada. Levava a goiabada, o pãozinho, O pão. o café. Achei uma cafeteira no lixo. A cafeteira funcionava. Olha só. Comecei, chegava lá, daqui a pouco eles viam. O que tá fazendo, tia? E é tudo assim. Tia, Eu digo, tô tomando café. Aí um olhar pra mim. Aí eu odeio goiabada. Eu digo, Tá, fazer o quê? Aí quando eu vou provar a tua. Aí de Eu repente... odeio, mas só essa eu vou provar. De repente, uma goiabadinha já começou a ficar pouco, porque, tipo, eles já vinham cedo pra escola pra primeiro tomar o café comigo, pra depois ir pra sala Virou de aula. um ritual, né? Tomar café. E aí, gente, as meninas começaram aí eu mostrava, tipo assim, acabou a goiabada. E, tipo, eu tava trabalhando voluntário e era uma época que a gente não tinha dinheiro. Então, assim, quando eu conseguia comprar goiabadinha, ia. Aí as meninas me depositavam dinheiro na minha conta pra comprar a goiabada. pra comprar a goiabada. Patrocinar a goiabada. A goiabada. Ótimo. E aí, o cafezinho, aí a diretora me dava as bolachinhas, aí tinha o Juarez, que tinha uma horta orgânica lá, que ele mantinha. Aí alcançava um cafezinho. Então, foi assim que... Corrente do bem, né? Exato, Corrente do bem. exato. É E de genial. repente, Uhum. aquilo ali virou um espaço de acolhimento. Então, às vezes, a criança estava com o aluno, na verdade, né? Tava com alguma situação que estava incomodando, e aquilo fazia com que ele ficava disperso na sala de aula. Então, ia ali pro laboratório. Uhum. E aí ele contava aquilo, e às vezes assim, e eu não pedia pra contar, eu só tava tomando meu café e fazendo meu crochê. Então, aí Mas chega... pra tu ver que legal que sentia vontade. Porque a Era ideia um era espaço isso que eu que queria, sabe? Ser uma Tu tia queria mesmo. exatamente o que tu queria. Porque Tu não é prof ali, né? Oficial ali. Tu porque só é uma eu mãe. queria ser literalmente a mãe da Duda. Porque era uma coisa que a Duda chegava chorando e dizia assim, mãe, que bom que eu tenho tu. Mas é verdade. E ela falava assim, eu digo, tá, mas isso é um problema. Aí eu disse assim, mas... E ela assim, porque nem todo mundo tem. Ah, sim. E tem muitos problemas que, assim, eu escutava e que eu sabia que, tipo,
problemas que talvez tu conseguiria resolver minha numa mãe. conversa. Porque Essa ideia tu tem de esse filha, jeito, né, tu gente? tem esse jeito. Relaxa. Eu já avisei Não, ela. mas eu comprovei. Desconsidera. Eu comprovei. Eu já perdi conta de vezes que amigas minhas, até é engraçado, mas Tu vai contando contar. agora. Eu tô esperando a Amiga- Beta. Eu tô esperando elas virem me desmentir essa história. Roberta, tu sabe que história que é? Estamos esperando pra tu me mentir essa história, porque A ela tá Manu- acreditando até agora. Enfim, O trio, né? Mas- O trio. voltando, eu já perdi a conta de vezes que amigas minhas vieram conversar comigo e a única coisa que eu no auge da Mensagem sensibilidade que eu tava sentindo, a única coisa que eu podia aconselhar era tipo, e se tu conversar com a minha mãe? Mas é muito engraçado, porque É, um dia elas fizeram, nós estávamos lá fazendo uma roda. tu vai Então, assim, contar? deixem aqui nos comentários. Se tiverem bastante visualizações, eu Ah, fico. ela É conta. bastante visualização. Vou trazer a pessoa vai ter que Aí vai trazer Ela as vai ter que testemunhas. desmentir. Ela vai ter que entregar que foi uma brincadeira. Não, mas aí Foi tudo parte de uma trollagem. foi tudo parte, literalmente, de uma trollagem. Elas Adoro. inventaram uma história cabeluda pra ver como que eu iria reagir. Falta de sacanagem. Falta de sacanagem. Falta de sacanagem. E aí eu contei coisas minhas pra poder explicar Coisa pra que nem eu elas. sabia. E elas não me desmentiram isso até hoje. Ela ainda está acreditando. Meninas, por favor. Por favor, alguém diga pra ela. Mas foi muito. Sabe que foi pra mim, assim, foi uma das experiências mais felizes da minha vida. Eu não ganhei um centavo. Mas ganhou muito Mas mais, eu não né? faltei, sabe? Era assim, eu trabalhava das 7h30, às vezes saía meia hora, 1 hora, porque eu queria deixar tudo limpinho pro dia seguinte. E aí foi que eu entendi, cara, esse é o meu propósito. Porque é impossível. Como é que eu tô tão feliz aqui nesse lugar? Como é que eu sabe? Tipo, Tu tava feliz exatamente fazendo o que tu gosta de fazer, que é fazer a diferença. Que é mostrar que é possível, que cada um, tu vê, tu chega lá só com X. Quando tu vê, chega uma pessoa que dá mais um pouquinho, dá mais e de pouquinho, repente dá eu mais comecei pouquinho. vendo pessoas assim, tipo, uma goiabadinha que fazia. Porque não era uma goiabadinha, era a goiabadinha. A goiabadinha da Márcia. Sabe, Eu não um café- gosto de goiabada, mas a tua. Sabe? De repente também. Não tomo café. Eu digo, gente, eu só tenho café. Aí a pessoa começa a tomar café. Sabe? Mas era, na verdade, Viciou várias crianças. mas era muito pensando nas rodas que eu ia Claro. do crochê, entendeu? Claro. Porque era quando a gente sentava pra fazer aqueles cursos de crochê, que eu ia com a minha avó, que eu ia nas vizinhas, assim, a gente passava a tarde na casa de uma vizinha, cada uma levava um biscoitinho. Então era aquela experiência que eu queria mostrar pra eles, aquela experiência analógica, sabe? Então aquilo para mim, assim, foi uma sensação tão maravilhosa. E aí veio o quê? A pandemia. E aí a escola precisou parar. E nós íamos fazer um projeto que ele ia virar um modelo, sabe? A gente tinha tido apoio da Universidade Federal, a gente ia transformar tudo em laboratório. A escola ia funcionar como uma polis, né? Uma polis é uma cidade. Então os alunos iam vivenciar, administrar isso, logicamente com todo o apoio da direção da escola. Então a gente ia Muito legal, com o apoio do Juarez, da Cláudia, que tinha a horta orgânica, nós íamos criar um laboratório gastronômico. E a professora da URGS foi lá dar uma palestra no início do ano, assim, um pouquinho, foi lá inaugurar o projeto do laboratório criativo, do laboratório gastronômico. Então, o que ia fazer assim? Uma turma ia plantar, então nós íamos dividir por talentos. Então, assim, quem se adapta melhor à horta vai decidir, tipo assim, não, eu quero ir pra horta, não, eu prefiro ir pra cozinha. Então, cada um, né, ia... A Duda já não estava lá mais, a Duda tinha ido pro ensino médio, mas ela estava indo como voluntária do projeto, né? Então, a gente já tinha organizado que a gente ia transformar a cozinha da escola num laboratório gastronômico e as crianças iriam plantar a merenda. E os alunos iriam produzir as receitas, passando por todo aquele projeto de reaproveitamento do alimento. Imagina, é uma interdisciplinaridade. Que nós íamos relacionar aquela disciplina de projeto de vida. Claro. Sabe? Então, o que o aluno ia fazer? Ele ia, uma equipe ia plantar, ia ficar responsável pela horta, né?
com o professor, o orientador, né, que é um técnico agrônomo, que cuidava do espaço da escola. Outra equipe ia trabalhar, até a merendeira que trabalhava, ela estava muito feliz, porque, tipo assim, ia ser passar o conhecimento todo dela. integrado. Então, as crianças, eles iam aprender como manipular os alimentos, como reaproveitar os alimentos, né? Usando tudo, até o talinho, assim, das coisas. E eles iam produzir o alimento da merenda. Só que nisso veio a pandemia e aí meu mundo caiu. Literalmente, gente, assim. Literalmente. Ali eu perdi o chão, eu não tinha mais referências, assim. E foi ali que eu quis falar sobre os assuntos sérios. Ali eu precisei deixar um pouco de lado o crochê e trazer essas questões para as pessoas, porque eu precisava falar com aquilo. Então, até tem uma amiga muito querida, a Heloísa, que eu preciso falar aqui. Teve muitas amigas, gente, assim, eu fico com medo de citar algumas e esquecer de outras, mas terei tempo de citar todas. Com certeza. As minhas 250 mil amigas. Eu terei tempo, gente. De alguma forma eu vou fazer isso. Então, foi uma época que nós começamos a debater muitas questões relacionadas a isso, né? Como que a gente chegou nesse ponto? O que nós vamos... lives, nós fazíamos muitas lives e a gente queria realmente... Eu queria problematizar. Porque todas as lives era o empreendedorismo de sucesso, a fórmula mágica disso, não sei o que lá. Mas eu disse assim, meu Deus, as pessoas não estão vendo que existem problemas reais e concretos e que a gente não tem outro espaço nesse momento para debater senão nas redes sociais. Óbvio que até achar o tom foi difícil, entendeu? Porque as coisas estavam me impactando demais. Então, tinha coisas que eu brigava mesmo. Perdoem as tretas. Não perdoem nada, porque eu sei que vocês gostam de uma treta, tá, gente? Não vem se fazer, porque quando tem treta, todo mundo engaja. Mas era importante. Só que o que as pessoas chamam de treta, pra mim, eu chamo de diálogo. Porque nessas tretas, tu consegue Nós trocar debatemos... ideia, Claro, de verdade. Eu tinha as pessoas que divergiam do meu posicionamento. O porquê que as pessoas... Porque é importante tu saber por que essas diferenças... Eu acho muito genial quando a gente tem debates, e é por isso que faz falta tanta essa interação de olho no olho e tal, como tu estava falando no começo, porque... são ideias que a pessoa tem e é legal tu pensar como elas chegaram e como é que você chegou nisso? Essa ideia. Qual é a tua história? Tipo, aí vai toda uma estrutura familiar, toda uma questão, tu não sabe, e como a gente não sabe o que tá por trás da pessoa que a gente tá falando, daqui a pouco aquela que te xingou um dia, ela tá passando por na um verdade problema nem é tu, tu não pode levar. Não. E foi aí, amiga, como eu tava com dificuldade de achar o tom da conversa, até porque eu tinha essa insegurança de repente, como que eu saio da minha zona de conforto, que eu tava muito confortável no meio do crochê, porque era muito simples pra mim, criar uma aula e de repente eu tava lá com um monte de visualizações, né, ganhando meu dinheirinho tranquilamente, era só eu fazer uma coisa que eu gosto, uma blusa, ensinar o passo a passo do meu jeitinho, e de repente eu tava lá com muita visualização. E de repente eu preciso sair daquela situação e começar a debater assuntos sérios, assuntos dolorosos, que doíam em mim e que eu sabia que doía, que era impossível não doer nas outras pessoas. E eu pensava, como que as pessoas não estão falando sobre isso? Então, assim, foi um momento que eu e essa minha amiga, a gente primeiro tentou, assim, ela me ajudou pra caramba, a Elô, porque ela me ajudou a entender, assim, vamos entrar pra dentro, vamos entender onde é que tá doendo, que dor é essa? E a gente começou a fazer esse processo e a gente queria saber, mas vem cá, não dói em ti, Duda? E tu, Michele, tu não tá sentindo isso? E a gente começou a ouvir das pessoas que sim, que doía. Então foi aí que a gente começou a entrar nesses assuntos. Só que o que acontece? Foi aí que eu comecei a perceber que eu precisava aprender o tom dessa conversa. E eu tinha muito essa preocupação, eu tenho muito essa preocupação. Eu sei que as pessoas dizem assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Só que eu não penso assim. Eu me sinto responsável pelo que tu entende. E quero saber o que tu entende. E eu quero saber o que tu entendeu do que eu falei. Claro, se eu fui, senão não adianta, se eu conseguir me expressar, né, Duda? Se eu tive clareza no meu pensamento e se eu permitir que tu me compreendesse. Então, até uma amiga falou... Ai, gente do céu. A Zilda, uma vez ela falou assim pra mim, sabe, Márcia?
um sotaque lindo. Ela foi morar na Bahia. Ela assim, eu não gosto muito quando as pessoas... Porque eu fiz uma live falando que me incomoda muito essa questão do foda-se. Que as pessoas... Tinha uma época que era foda-se pra tudo. E eu não gosto dessa expressão. Por quê? Porque as pessoas usam para aquelas situações que elas não sabem lidar. Entendeu? Então, assim, quando eu tenho uma situação que eu não sei lidar com ela, aí que eu me ligo. Porque enquanto eu não aprender a lidar com aquela situação, eu não vou seguir adiante. Então, pra mim, o foda-se é muito específico, em situações muito específicas. E aí eu falei sobre isso e eu tava indo numa contra-maré. Porque todo mundo tava ligando. E eu disse, eu não vou ligar. Jamais eu vou ligar. Eu não quero isso. Eu quero estar atenta às coisas. Eu quero estar presente aos acontecimentos. Mesmo que me doa. E ela veio pra mim e ela falou assim, sabe, Márcia, tem uma coisa que me incomoda. Tu falou isso e eu gostei. Sabe por quê? Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, nem Cristo agradou todo mundo. Eu acho essa expressão tão complicada. Eu não sei se eu vou explicar direitinho que nem a Zilda. Porque ela disse assim que isso é quase que uma permissão para as pessoas falarem o que querem sem se preocupar com o que o outro tá sentindo. Tu entendeu? Quando eu digo assim, mas nem Cristo agradou todo mundo, por que eu tenho que agradar? Vira desculpa de... Né? E aí, quando ela falou aquilo, desculpa, eu percebi, cara, eu não tô sozinha. Ela também entende o que eu tô falando. Porque pra mim, assim, ó, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Eu sei que vai ter gente que talvez vai detestar esse podcast, que vai dizer, nossa, eu preferia a Márcia de outro jeito. Entendeu? E então eu me entendo. fala qual jeito. Aproveita, já deixa aqui nos comentários. Mas eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas isso não significa que eu não tenha que fazer o meu melhor e que eu não esteja aqui disposta a agradar todo mundo. A minha intenção nesse projeto hoje é agradar todo mundo. Ai, que pretensiosa. Mas, gente, eu sei que não vou. Mas a minha intenção ou se não, agradar o maior número de pessoas ou afetar o maior número de pessoas possível. Que as pessoas digam assim, não, mas espera aí. Incluir nessas conversas Incluir, o maior entendeu? número de pessoas. Então, assim... com diversas opiniões. Óbvio, com diversos eu não consigo pensamentos, acreditar, gente. Porque se a gente fala com as mesmas opiniões, tu nunca abre o teu horizonte. Eu não consigo... amiga, tu, tu ouvindo só o que tu fala. Não, tu tem que entender que até pra tu trabalhar a tua empatia em relação às coisas. Aí, por exemplo, assim, ó, eu não consigo entender que Jesus Cristo, né, onde tem tantas pessoas cristãs, é o cara tão, né, ele não ia querer agradar todo mundo, eu duvido, sabe? Ele se esforçou pra isso. Deu errado. Mas hoje todo mundo fala nele, né? Hoje muitas pessoas se inspiram na vida dele. Na vida dele. Então, ele se esforçou pra agradar todo mundo. Porque eu não tô me... Gente, pelo amor de Deus, eu não tô me comparando. Eu só quero dizer que se o cara se esforçou, por que eu, uma reles mortal, que tô aqui nesse mundo de provação... Por que tu ia ligar o botão do... Entendeu? Cara, eu não... Tu ia dizer que não. Não quero. Embora eu não, não é pra mim. sabe? Embora Não. eu não tenho uma religião, eu não tenho uma ideologia, mas se esse cara, ele fez tudo por mim, ele se esforçou por mim, ele deu a vida por mim, por que eu não vou fazer isso para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Sabe? Que se daqui a pouco a intenção é servir esse exemplo, né? De mostrar que tu tem que sim pensar nos outros. Que Então, tu não assim, pode pensar só na tua realidade, no teu... Porque é aquela zona de conforto, né? É aquilo tipo, não, mas eu tô bem. Mas eu não vou mas agradar aí todo mundo tu mesmo. saiu da tua porta de casa, tu viu que as situações são diferentes, que as pessoas vivem em realidades diferentes, por isso que elas têm pensamentos diferentes, enfim. E aí foi que... Exato, amiga. E aí foi que eu entendi assim, como é que eu vou acertar o tom? Como é que eu vou fazer com que as pessoas me compreendam? Foi aí que eu comecei a aprender um pouquinho sobre comunicação não violenta. E aí, óbvio, assim, eu não estudei a fundo. Até eu conheci uma pessoa aqui, através da fórmula, que estudou sobre isso. E ele me deu umas dicas incríveis. Lógico, assim, porque aí eu fiz meio que nem a Duda, autodidata. Então, assim, eu preciso ainda um pouco... Eu fui aplicando na prática os aprendizados, mas eu ainda preciso de um mentor para que eu consiga trabalhar melhor essas questões. Mas eu fui exercitando a empatia. E é exatamente aquilo que tu falou. Sabe? Isso fez eu entender que aquela pessoa tá chateada, ela não tá chateada comigo. Que bom que ela veio falar pra mim.
Se sentiu à vontade Se de sentiu à chegar vontade e pra ir poder lá no meu falar direct que ela e não dizer gostou. que ela não gostou. Cara, eu amo essa pessoa. Que bom. Porque tu prestou atenção em mim, tu ouviu o que eu falei. Entendeu? Não concordou, mas tu ouviu. Então, assim, eu acho isso o máximo. Então, assim, isso é uma coisa que eu quero muito, assim, desenvolver com as pessoas que estão comigo e elas já têm essa característica de... Vamos trabalhar essa questão da comunicação não violenta, não sabe aquela comunicação empática, né? Que a simpatia empatia não é tu te colocar no lugar dos outros. É justamente tu fazer esse exercício de tentar entender qual é a tua história. Mas não é aquela questão da geração. Não, eu não vou falar. Mas é a questão da diferença de geração. Que foi uma coisa que entre mim e a Duda não aconteceu. Então, ela sabe que eu sou mais velha que ela. Ela sabe que eu vivi uma época diferente da dela. Mas, obviamente, né, que eu ainda falo algumas bobagens, eu uso os memes errados. Então, assim, tipo... Se bota até hashtag, eu faço tudo errado. Mas essa coisa, assim, a gente tentou, porque isso foi uma coisa que nós negociamos entre nós duas. Filha, tu tem que entender que eu tive essa visão. Eu aprendi assim e eu tô tentando desaprender contigo. Então eu aprendo, tem situações em que eu aprendo mais com a Duda do que eu ensino. E vice-versa. Claro. Né? Eu falei da tua questão, porque é a questão da geração mesmo. E provavelmente, assim, os teus filhos, teus sobrinhos, vai ser uma outra situação, porque a nossa tendência é ser melhor que os nossos pais. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das questões que envolvem a mulher, entramos? Entramos. Quando a gente envolve questões Sim, que com envolvem certeza. as mulheres, a gente tem que ter muita delicadeza nesse assunto, né? Porque nós vivemos uma época diferente, né? A gente, assim, antes da era digital, as coisas tinham um tempo diferente para passar, né? Hoje, em um ano, um celular já ficou obsoleto. Antes não era assim. Eu não tô fazendo juízo de valores, tá? Que é melhor antes e que agora é ruim. Na verdade, não. É porque ambas as épocas vão ter seus lados bons e seus E eu lados acho que é isso. não tão bons. É porque não tem como comparar. É diferente. É outra diferente. realidade. Porque O que doía antes continua doendo agora, só que de jeitos diferentes. de jeitos diferentes. Até porque tu vai pensar em toda uma questão que como é que as pessoas viviam naquela época, como é que era a política. A Duda como tem é as que mesmas inseguranças que eu tinha. As mesmas crises de choro, as mesmas indefinições. É muito fofo. E aí ela já me... Dá aqueles déjà vu na cabeça. É fofo. Fofo com carinho, filha. Não tô... Ah, mas eu também acharia fofo. Mas porque eu fico pensando assim, cara, a gente evoluiu muito. Mas o ser humano, ele continua sendo o mesmo. Os sentimentos continuam vindos do mesmo lugar. Né? Então, nesse processo, assim, de entender essas coisas, aí juntou tudo, gente. Olha onde eu tô tentando chegar. Eu não sei onde é que eu tô tentando chegar. Tô assustada. Mas, enfim. É a graça do podcast. Mas o que aconteceu? A gente vai longe, daqui a pouco a gente volta. A gente volta. Mas você tava falando dessa questão das mulheres. Mas foi né? isso que nessa minha mudança de rota, que eu larguei... Gente, eu não abandonei o crochêzinho. Tá aqui, olha. É tudo. Eu quero um pra mim, eu tô pedindo. Ai, eu não arranco, mas é que eu não, eu não quero. Eu tenho em casa. Não, eu tenho uma caixa disso aqui. Ah, viu? Então, assim... Quando a gente começou a debater essas questões e eu saí um pouquinho da minha zona de conforto. E zona de conforto é gostoso, gente. É gostoso. E é necessário. Mas eu precisei sair um pouquinho para trazer esses assuntos. Eu comecei a entender outras realidades que não eram ditas naquele ambiente da nossa bolha. Dores, violência, a falta de dinheiro, a falta de autonomia, a dificuldade de educar filhos. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Então, porque ali nas redes sociais, tu não tá mostrando pras pessoas que a tua geladeira tá vazia, né? Não, tu tá mostrando a foto ali tu tá do mostrando, teu cabelo, tua pintura, tu tá lá, a paisagem. do teu passeio, do teu... Entendeu? Então, assim, as pessoas não querem ver isso. Só que quando eu saí, me desloquei pra uma outra área, fiz um outro movimento, eu comecei a entender que aquelas mulheres que estavam lá comigo, fazendo crochê, elas tinham as dores que eu tinha.
E pra mim foi muito difícil eu colocar as minhas dores pra fora. Mas eu sabia que era necessário. Daí vem a outra questão, né? Vamos sinalizar. Eu quis sinalizar pra elas, gente, tá tudo bem sofrer. Tá tudo bem não estar bem. Dói, depressão machuca, falta de autonomia é complicado. Então, assim, quando eu sinalizei isso, e eu fiquei ao mesmo tempo com muito medo, porque eu não sabia se as pessoas iam... como que elas iam entender. Reagir, ou- Porque eu, Como que elas iam lidar com aquilo, Eu tava né? Porque tava expondo. expondo a ferida. eu tava me Podiam abrindo. muito bem ir lá e meter o dedo. Ou Né? tacar sal. Então, tipo Né? assim, o que as pessoas vão fazer com a minha dor agora? Mas não importa o que elas vão fazer com a minha dor, mas eu sei o que eu vou fazer com a dor delas. Eu vou acolher. Então, assim, eu trouxe esses assuntos que foram pesados, que foram difíceis, e daí eu precisava achar o tom dessa conversa. Foi aí que eu cheguei na comunicação não violenta. Foi aí que eu comecei a ter esse sentimento. Eu sempre tive, mas eu não tinha isso como uma técnica. E ao entender a técnica, eu comecei a ter essa proteção. Porque, gente, eu falei aqui num podcast que eu participei, aliás, gente, sigam o perfil da Fórmula. Eu vou deixar o link do podcast que eu participei e vocês vão conhecer o Christian, o Maurício, que foram as pessoas que fizeram comigo o podcast, e eles falaram exatamente sobre isso, sobre a comunicação não violenta. Então, assim, a gente passa a entender onde é que dói no outro. E aí a gente percebe que o grande problema das pessoas é falta de vocabulário, Mi. Né, Duda? É explicar como que eu tô me sentindo. E eu treino muito isso com a Duda. Mas, filha, me explica o que tu tá sentindo. Porque quando tu tá sentindo aquilo, é um grande bagulho embolado que aí até desembolar e tu conseguir explicar. E uma vez eu cometi um erro. E aí foi a Duda que me deu a grande... E eu tava aprendendo essa técnica, mas ao mesmo tempo, daí que eu te digo, a gente não pode ficar preso às coisas. E aí um dia a gente saiu, e ela tava muito triste, a gente saiu pra caminhar, e ela me falou uma coisa, daí eu comecei assim, mas Duda, olha a tua vida. Olha, tu tem os teus privilégios. E ela olhou pra mim, e aí e ela assim, mãe, não era isso que eu esperava de ti. Eu só queria que tu acolhesse. Escuta. Cara, daí meu mundo assim, eu vou voltar a estudar mais. Eu tinha nem percebido que tu tinha parado tanto pra pensar naquilo. Nossa, tu montou um triplex no meu cérebro. E eu fiquei pensando assim, caramba, isso. Quando eu fiquei depressiva, as pessoas diziam a mesma coisa. Ai, foca no que tu tem. Foca no que tu tem. Tu Como tem se uma fosse, família. como se fosse um botãozinho, assim, né? Tipo, E aí realmente Como tu se a tem pessoa não razão. mudasse. Não, como... Que tá numa situação que tem muitas coisas boas acontecendo, mas que ao mesmo tempo essas coisas que estão em volta nem sempre influenciam. Eu lembro tanto que tu no me que tá falou, sentindo. ela só disse assim, mãe, eu só queria que tu dissesse que me entende. E eu disse, caramba, era só isso que eu tinha que falar. Era só tu caminhar comigo, me ouvir e dizer que me entende. E eu disse, sério? E eu fiz todo aquele discurso torto. Tu achou que naquele momento era a coisa certa. Era coisa Tu é mãe, tu vai tentar costurar, tu vai Claro. tentar consertar, tu vai Mas a tentar... sorte... Ah, minha filha, mas tá tudo bem, Mas viu? Duda, tá tudo bem, tu é linda. E eu comecei nesse discurso, mas tu é uma menina linda, inteligente. Ok, mas... Mas e aí foi assim, e eu vi que, nossa, a gente precisa trabalhar mais essas questões, a gente precisa entender o outro. Às vezes o outro não quer, e aí por isso que eu te digo, gente, esse Sermão. podcast, ele é bagunçadinho, e ele é pra ser bagunçadinho mesmo, porque às vezes as pessoas não querem Uma nada. lógica, Elas não querem uma lógica, elas só partido. querem saber que, É. tipo, Olha ali, eles também se atrapalham, eles tá também vendo? falam isso, Elas eles estão também fazendo, fazem isso. olha, elas Olha ali, ó, tá suando a mão e tá ali, tá... Entendeu? É Tem que isso, ser assim, é entendeu? isso, sabe? É pessoas reais, é a vida real. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai acertar com os filhos da gente, a gente vai errar com os cônjuges, com os maridos, né? A gente vai acertar, então tá tudo bem, faz parte. Por isso que eu digo, eu nunca ligo, foda-se. Porque é uma chance preciosa que eu tenho de aprender com aquela situação. E aí, voltando à questão, né, meninas, e como é que a mim chegou aqui pra mim? Aí veio tal da coisa, daí de repente a situação melhorou, no aspecto global, né? E aí as portas, as pessoas começaram a poder acessar os ambientes, a escola voltou. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Porque assim, eu já não sou mais a mesma Márcia. E aí eu passei de novo por um conflito. Gente, a minha vida é um conto de falhas. Então, assim,
Eu erro e acerto, eu erro e acerto. E agora, que Márcia que vai voltar? Eu precisava voltar, eu precisava trabalhar. E aí eu pensei assim, cara, mas eu não ganhava dinheiro pra fazer aquilo. E tipo assim, a gente tá numa Não, pinda. a gente vive Entendeu? nesse mundo que é capitalismo. Aí Então eu- tu vai precisar eu de pensava dinheiro, assim, de alguma forma. Como que a gente vai fazer a Não, casa, fantástico. né? Tu vive? Tu Aí- vive ele, né? Porque tu tá nele, tu tá E inserido. aí tu vê, não, mas a pessoa tá vendendo, tá fazendo sucesso, a pessoa tá maravilhosa, e eu querendo voltar a trabalhar voluntário numa época que, tipo... E aí eu tava sofrendo, realmente eu tava sofrendo. E aí chegou um ponto que eu disse assim, falei com o Carlos e a Duda, eu disse, gente, eu preciso voltar pra escola. Lá eu sou feliz, fazendo aquilo eu sou feliz. E aí até o Carlos disse assim, Márcia, mas tenta pelo menos conseguir uma ajuda de custo, alguma coisa que porque assim, nesse momento não tem como a gente tirar aqui pra tu voltar. Claro. E aí o que aconteceu, minha amiga? Eu fui atrás do quê? De políticos. E eu falei isso pras pessoas. Quando eles falaram assim, né? E a Duda, mãe, volta. Eu sei que é isso que te faz feliz. E foi assim, eu precisava dessa validação. Eu precisava que eles me validassem. E eles disseram, é isso que tu quer? Mas tu já sabe que tu vai enfrentar muitos obstáculos. Tu tá Eu digo, não, eu tô afim, eu vou. E aí o Carlos disse assim, tenta ver se tu consegue te organizar para pelo menos uma ajuda de custo. Que aí eu tento organizar as coisas, né? Eu vou mantendo a casa e tu vai lá pro teu trabalho. E eu disse, então eu vou procurar um contrato, sei lá, porque, enfim, aquelas coisas da educação, sabe? E aí foi Contrato que. emergencial. Isso aí eu botei nas redes sociais, gente, eu tomei uma decisão, e tipo assim, só que eu tinha chorado muito dias antes. E aí eu fui pras redes sociais porque Esperou o olho desinchar. o que eu queria? Eu queria um compromisso público. Eu queria me comprometer publicamente. E eu falei pras pessoas, eu vou voltar. E aí me ajudem. Vocês conhecem alguém da política que possa me colocar... eu não quero um contrato. Eu só quero uma ajuda de custo. E eu só quero que eles consigam manter o meu trabalho lá bonitinho como as crianças gostam, sabe? Porque, tipo, as minhas amigas que me ajudavam, todo mundo passando por dificuldade. Claro. Não tinha como colocar mais essa... Chegar e pedir. eu não queria, e eu sei que elas me ajudariam, mas eu não queria colocar Mas tu não mais queria, essa sim. responsabilidade nelas. Claro. E aí, sei lá o que aconteceu, tipo, aí a Duda faz aula na OSPA, que é do lado da Secretaria de Educação, então eu tinha marcado quinta-feira, eu vou lá na Secretaria de Educação, eu vou resolver isso aí. Vou atrás de um político, vou lá, vou bater na porta, vou me humilhar, vou fazer o que for preciso e eu vou voltar pro meu projeto do laboratório. E aí recebo uma mensagem. Precisamos conversar contigo, o teu nome foi identificado como uma liderança. Não é possível. Eu disse, será? Tum. Vou ouvir. Aí só que eu disse assim, olha, gente, eu fui convidada lá, disseram que a inteligência artificial encontrou o meu nome para uma possível liderança. Vamos lá comigo, Carlos e Duda? Vamos. Vocês vão De junto? bracinho dado. Sentou. Vamos lá. Cheguei lá, sentei Carlos, sentou Duda, ouvimos a proposta. Aí eu saí de lá, assim, tipo, a gente saiu um pouco impactado. Sai todo mundo assim. O que Porque aconteceu? isso que acabou de acontecer. Porque, de repente, eu tinha pedido... Gente, assim, vou falar um negócio meio louco. Eu tinha decidido que eu não ia mais brigar com o universo. Eu não ia mais lutar contra as coisas. Eu simplesmente ia deixar acontecer. Eu ia deixar que o meu coração determinasse. E aí eu falei assim, eu vou largar pro universo, eu vou entregar e eu vou aceitar. Eu vou me desarmar de tudo. Foi por isso que eu fui lá, aceitei o convite. E aí o convite era pra quê? Pra eu ir pra política. Isso foi numa quinta-feira, aí eu saí de lá e eu pedi assim, eu não posso te dar essa resposta agora. E aí, assim, a gente saiu da porta, a gente olhou um pro outro, assim, a Duda dizia assim, o que tá acontecendo? Eu disse, eu não sei, eu só queria um contrato, eu só queria ser professora, eu só queria um espaço. Aí o Carlos disse assim, mas tu não queria? Tá aí. Tu não ia atrás de um político pra resolver, porque tu precisava voltar pra sala de aula? Aí nós fomos pra casa. Seja o político. A política. E aí foi isso, a gente foi pra casa conversar e eu tava muito assustada, porque, tipo assim, a política partidária nunca foi o meu foco. Eu sempre fiz política. Eu sempre me entendi como uma pessoa politizada, que está inserida na sociedade de maneira política, exercendo os meus direitos e os meus deveres de cidadã. Mas eu custei a aceitar política partidária.
Custamos. Olha as carinhas. Comentário. Não, gente, é sério, porque tudo que a gente vê. Mas eu entendi que eu tinha um propósito maior. Então, eu voltei na segunda-feira, passamos o final de semana inteiro conversando e pensando e dizendo, mas gente, como que eu vou fazer para... Liguei de volta pro professor Nado. Nado, eu aceito. Aí só que eu disse assim, eu sou assim, 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 as minhas condições são essas, os meus valores são esses, e eu não negocio os valores. Não valores, os meus valores e os meus propósitos. E eu disse assim, não, meus valores são inegociáveis. Aceitam? Aceitamos. Queremos, inclusive. Opa! E aí, Mi, foi que tudo começou. E aí que tu veio parar aqui na minha vida. Esse podcast é só uma consequência. E aí, um dia na academia... Eu vou contar? Um dia na academia, nós estávamos falando... eu fazia academia todos os dias. Aliás, o pessoal da Terra Brasília, gente. Terra Brasília, Terra Brasília, que nos conectou. Melissa. Olha aqui, ó. Da Terra Brasília pro... Nós vamos voltar, é só passar a época da campanha. Eu vou voltar, juro, Marcelo. As nossas conversas lá foram... Cobrem. Marcelo... Cobrem a volta dessas duas aqui. Bom, Marcelo vai tirar o corpo. Já tá fazendo falta, gente. Gente, isso não é jabá, isso é amor, tá? É amor mesmo, é família. Todo mundo que cruza o nosso caminho, as pessoas vêm pra ficar. Então, o pessoal da Terra Brasilis, todo mundo que faz academia de manhã. O nosso horáriozinho Beijo. lá para 10, 11. Então, um dia tava eu e uma amiga e a gente tava discutindo questão de raça, né? E a gente tava numa discussão muito acalorada, né? Discutindo sobre raça. E essa minha amiga é negra também. Beijo pra você. A Suzana, a Su. E aí a gente tava falando sobre raça, de repente... Daqui a pouco entra a Michele. Gente, existe uma questão assim, eu não vou falar o que é, mas as pessoas me entendem, né? De repente nós estamos lá falando de negritude como mulheres negras, né? Sendo afetadas por um problema. E na época a gente estava falando sobre a violência contra a mulher negra, né? E eu estava pensando em escrever um texto sobre isso, e principalmente sobre a questão que as mulheres negras elas estão vendo... Acabou. Então, foi aí que eu e a Michele falamos demais e eles deixaram. Ô, gente, isso vai ficar pro próximo podcast, então. Adoro. Essa história. Vocês querem saber? Assim, Como é que a gente se então... conheceu? Então, assim, eu vou deixar aqui, vou me despedir de vocês, porque acabou de vir aqui na telinha. Ô, gente, vocês têm que considerar que isso é a primeira vez, tá? Eu não tenho Se essa deixar, a gente expertise. fala, E a gente fala, ama falar. fala. Então, assim, eu vou aproveitar, eu vou me despedir de vocês, assim, com o meu coração transbordando de alegria e já com muita saudade, prometendo voltar muito em breve com convidados. Deem Muito like. longo. As meninas, Deixa o like. eu esqueci, tem uma palavra, como é que é? Elas serão as nossas co-hosts, é isso? Eu tô aprendendo a linguagem de podcast. Oxe. Então, assim, deixa o convite aqui, Adorei, se inscrevam, co-host. co-host. Então, assim, Eu, Michele. vocês não Nath, vão se livrar a Nath. dessas carinhas, elas virão muitas vezes e vão debater conosco. Então se inscrevam no canal Adorável Rotina, acompanhem Adorável Rotina nas redes sociais para que vocês possam entender o que está acontecendo nessa Adorável Rotina. E é isso. Amamos vocês. A Fórmula acabou de mandar uma mensagem muito fofa que amaram. Gente, muito obrigada de Amamos coração. Tchau, vemos vocês então no próximo vídeo. Os links vão estar todos aqui na caixa de descrição. Assistam o vídeo que foi gravado aqui do podcast, Tá muito legal. que tá muito mesmo. legal, e vocês vão conhecer essas personagens que eu falei aqui. Voltaremos. Voltaremos. Voltaremos.